Olá, eterno aprendiz, bem-vindo a mais uma viagem com o Slow Business. E tu sabes que se me vens a acompanhar, sabes que Slow Business não tem a ver com lentidão, tem a ver com equilíbrio. E é neste equilíbrio que eu trago aqui pessoas inspiradoras com uma história de vida, não é? Que evoluíram, que elas próprias evoluíram para hoje em dia terem um negócio, mas também vida própria, que também acreditam que a vida é muito mais do que o trabalho. E neste sentido eu trouxe a Sara Vieira. E eu não te vou dizer já o que é que ela faz, porque tu vais ter que ouvir aqui a nossa conversa, mas imagina o que é a Sara falar sobre nós conseguirmos ter um negócio que é sustentável, que está alinhado com os nossos valores, com o nosso ritmo, com a nossa essência. E que para ela e que para mim, acreditamos que é um caminho que nós conseguimos, não é? Seguir e mantê-lo com verdade, com a verdade do nosso coração. E quando nós fazemos as coisas porque acreditamos com esta paixão, com aquilo que está dentro de nós, tudo flui, tudo se torna mais leve. E falamos de tanta coisa tão importante, hum, leveza nos negócios, sobre a questão da valorização dos outros sobre nós, sobre vendas, gostar de vendas, quem não gosta de vendas, como é que funciona este processo, o que é vender de forma ética. Ela ensina-nos a vender de forma ética. Eu acho que tu vais adorar este episódio e por isso convido-te mesmo a apanhares esta boleia, eterno aprendiz. Então vá, até já! Queres trabalhar menos e viver mais? A verdade é que não precisas escolher entre o teu negócio e a tua vida pessoal. Com o Slow Business, tu podes ter ambos. Estás curioso? Então anda, apanha a boleia. Minha querida Sara, muito obrigada por aceitares vir aqui ao meu podcast. Obrigada. Aqui é esta conversa. Para mim és um exemplo muito inspirador. E isto é mesmo para ser assim fluido, portanto, vamos ver, as coisas vão surgindo. E eu quero muito trazer, e queria muito trazer-te aqui a esta boleia com o Slow Business, porque desde cedo, eu não vou dizer para já o que é que tu fazes, para quem não te conhece, mas desde cedo que me inspiraste muito na forma como tu tens um negócio, mas também consegues ter o equilíbrio com a tua vida pessoal. E eu disse, as pessoas têm que conhecer, mais pessoas têm que conhecer a Sara. E por isso, tipo, muito obrigada por estares aqui, porque acredito que vai ser uma conversa incrível e que vais inspirar muita, muita gente. Obrigada, Ângela. Fico muito feliz de estar aqui. Acho que nesse ponto, sim, estamos mesmo muito alinhadas, que é esta nossa missão que nos une de, sim, trabalharmos nos nossos negócios, mas, por outro lado, também termos aqui algum equilíbrio e conseguirmos aproveitar a vida e ter tempo para viver e não só para trabalhar e, portanto, partilhamos muito dessa ambição, pelo menos, e vivemos, acho que tentamos viver esses valores, não é? Cada vez mais. Exatamente. E para quem não te conhece, eu costumo lançar aqui uma pergunta inicial, que sem falar, porque muitas das vezes, e quando nós somos pequeninos, costumam-nos perguntar: olha, o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu tenho ensinado à minha pipoca, que ela tem 4 anos, que ser é diferente de fazer, não é? Então, aquilo que nós fazemos não é aquilo que nós somos. Certo. E por isso eu queria te perguntar, como é que tu, Sara, te descreverias sem dizeres aquilo que tu fazes e as tuas conquistas? Quem é a Sara? Certo. Olha, adoro essa pergunta e acho que é a mais importante de todas, não é? Quem é que somos nós fora do nosso trabalho? Porque acho que crescemos a acreditar que aquilo que nós conquistamos e o nosso trabalho nos representa e representa o nosso valor. E eu durante muito tempo acreditei nisso. A partir do momento em que deixei de acreditar é que me fez sentido sair do caminho que estava mais ou menos planeado para mim na minha própria cabeça, daquilo que eu queria conquistar e acabei por enverdar aqui pelo empreendedorismo.
Mas se eu tivesse que descrever a Sara sem me focar aqui no trabalho e na minha missão, descreveria-me, ia falar na terceira pessoa, iria-me descrever como uma pessoa empática, sempre na busca de me tentar compreender a mim e nesse exercício e tentar cada vez mais ser mais gentil comigo e nesse exercício também ser muito mais gentil com os outros. Mas sim, muito nesta tentativa de me compreender e compreender as pessoas à minha volta e como é que sou uma pessoa muito interessada pela dinâmica com as pessoas. Ok. Portanto, eu diria que esses são assim pontos que são importantes para mim, esta parte da empatia, da relação com os outros, muito curiosa também, sempre à procura de saber És uma mais. eterna aprendiz também. Eterna aprendiz, sem dúvida, sem dúvida. E acredito muito nisso, por mais que nós possamos conquistar, há sempre coisas para aprender. E a partir desse lugar de humildade, de reconhecer que quanto mais sabemos, mais reconhecemos quão pouco sabemos, percebes o que eu quero dizer? Se Portanto, eu percebo perfeitamente. identifico-me muito, muito com isso, portanto, sem dúvida, muito curiosa, sempre com uma vontade muito grande de aprender e descobrir, mas também nos últimos tempos, o reconhecimento, ou seja, esse exercício a partir de um lugar de muito mais equilíbrio, porque tal como estávamos a dizer no início, às vezes essa procura, de saber mais, ser mais, também vem dessa validação de queremos ser os melhores, percebes o que eu quero dizer? E Percebo. portanto, sinto que existe esse lado em mim, mas de um lugar de uma curiosidade muito mais gentil hoje em dia. Faz sentido para ti? Opá, não tem que fazer sentido para mim, tem que fazer sentido para ti, acho que isso é o mais importante, Sim. mas identifico-me muito com aquilo que tu disseste e há uma coisa que eu gostava de aprofundar, Uhum, que foi quando tu falaste do valor, uhum, porque nós muitas das vezes, não é? E eu também estou nessa parte de ser mais bondosa, eu gosto muito da uhum, palavra de gentil, bondosa, uhum, de sermos mais bondosos connosco, esta busca pela validação do outro, nós já nascemos com valor. uhum, A questão é que nós não precisamos do outro vier e dizer que, opá, Sara, estás a fazer um trabalho incrível, ajudaste-me, acredito que pode ser a cereja, mas uhum, nós já temos valor. E tu disseste que fizeste aí, houve aí uma mudança, não é? E houve aí um percurso, e eu gostava de uhum, explorar um bocadinho melhor dentro da tua história. Quando é que uhum, esse momento aconteceu de não precisares tanto da validação do outro, desta questão do valor, não é? E não fazer só porque esperam que faças, não é? E de largar esta uhum, expectativa, que tens sobre ti. Como é que aconteceu esta uhum. liberdade que tu se calhar agora sentes mais, que antigamente estavas mais presa? Não sei se eu posso colocar as coisas deste termo, Certo, mas, certo. Não, mas totalmente, isso aconteceu para mim. hum, Lá está, como eu estava a dizer, sempre a pessoa de querer ter mais e muito ambiciosa, uma palavra que eu descrevia, tanto hoje em dia já não é muito para mim, ainda sou uma pessoa ambiciosa e movo-me a um ritmo muito rápido e tento conquistar o máximo possível, mas realmente sempre esteve presente em mim isso, ou seja, eu quero ser filha boa, é perfeito. Depois traduziu-se muito na minha adulta com a questão de dar muita valoração na carreira e ser a melhor. E para mim, essa mudança aconteceu quando, na teoria, e dentro da minha realidade, obviamente que isto vai depender da pessoa, mas dentro da minha realidade, sim, o sucesso. E fiquei, ok, mas é isto, eu andei a lutar tanto por essa validação de ser melhor, depois senti um vazio grande de, ok, mas isto não é validação, isso não trouxe, isso não estava à procura, este vazio estava a preencher. Eu questiono muito bem, então, porque não é o trabalho, o meu chefe, as constantes promoções ou as oportunidades, ou os elogios das pessoas à minha volta a dizer que eu sou espetacular no meu trabalho, então o que é que vai trazer isso?
E isso deixou de ser importante na minha vida, e então eu passei a questionar-me, ok, mas o que é que seria então importante para mim? E para mim passou a fazer sentido, ok, eu efetivamente sou boa no que faço e digo com total eh, honestidade e Certo. sinceridade, ou seja, não acho que seja uma coisa negativa nós acharmos que somos bons no nosso trabalho. Acho que sou boa profissional, mas a determinada altura deixou de fazer sentido naquele contexto. Uhum. E procurar escalar, não é? Ensinam-nos muito isto de nós entrarmos na empresa e tentarmos escalar, e, não é? Chegar Tipo, ao topo e exatamente. E é quase uma luta constante, não é? Falta sempre uma posição, tipo, nós temos sempre que fazer qualquer coisa. Até que depois, quando chegamos a um ponto em que sentimos, olha, mas já fiz tudo, é que para mim surgiu esse questionamento e fez-me sentido, ok, efetivamente eu sou boa no que faço, mas se calhar eu posso utilizar isto, mas de outra forma, não é? E foi aí que surgiu uhum. esta ideia. Eu comecei, ainda que de uma forma muito ingênua no início e muito orgânica, ou seja, sem grande Como é que planeamento. começou? Olha, foi muito orgânico, como eu estava a dizer. Eu basicamente tenho formação em comunicação e depois comecei a trabalhar na minha área aqui numa agência em Portugal, e depois surgiu um convite a determinada altura para ir para a Alemanha, para uma multinacional. Quando Uhum. nessa comecei numa posição, depois mudei de departamento, depois dentro desse departamento, ou seja, fui sempre me desenvolvendo, e foi muito interessante porque deu-me um contexto mesmo muito grande em termos daquilo que é a minha formação, comunicação, mas depois marketing. Portanto, é interessante porque às vezes, obviamente trabalho com muitas empreendedoras que me dizem, mas eu não gostava do que estava a fazer, então queria fazer algo mais alinhado comigo. No meu caso, eu sempre adorei, acho que até foi isso que me motivou a ir, sabes, o trabalho representar aqui tanto para mim, é que eu sempre adorei o meu trabalho. Hum, então, entretanto já me perdi, Ângela, recorda-me, estávamos a... Tu foste para a Alemanha, não é? E foi nesta, tu estavas sempre a subir, não é? E depois, Ah, entretanto, houve aí qualquer coisa que, não é? Porque tu sempre certo, adoraste isso, tu não estavas a tentar fugir para algo que sim, tu já me recordo. gostavas, porque Sim, pronto, esta questão de ter sido orgânico, basicamente era esse o isso, ponto, não é? Portanto, boa. exatamente. Então, paralelamente a esse meu trabalho, eu comecei, Uhum. criei um blog na altura, portanto, na altura ainda se usavam os blogs, Os blogs, hum, sim, se calhar e ainda criava, na altura ainda estavas no início que ainda, pronto, agora se calhar já não se valoriza tanto, se calhar estávamos a falar certo. em que ano, Sara, consegues-te contextualizar mais Hum, ou menos, só para termos olha, ideia. eu acho que foi 2015, talvez, Pronto, por ok. aí, Imagina, há já vai há 9 algum anos tempo. atrás. Há 9 Sim, anos atrás a cena dos blogs estava tipo, era o boom, não era? Era o que estava na exatamente. crista da onda. Exatamente, certo. Portanto, quem tinha, quem queria ter algum tipo de presença digital, normalmente criava Ok. um blog. Blog. E para mim, lá está, como foi sempre um tópico que me apaixonou tanto, eu criei um blog sobre comunicação, Que giro. ah, é, ou seja, utilizava mesmo aquilo, é que para mim era um hobby, era aprofundar mais nesta temática. E como eu te disse, foi muito orgânico porque criava conteúdo. Nunca na vida, se alguém me dissesse nessa altura que eu ia ter um negócio próprio, nunca na vida, porque lá está, eu estava tão focada nesta questão da minha carreira que nunca equacionei trabalhar por minha conta, nomeadamente, e particularmente hoje em dia com estes valores que eu trago, de todo. Uhum. Mas paralelamente depois, a determinada altura, já uns anos depois disso, o Instagram ficou muito, ou seja, começou a estar muito presente nas nossas vidas, e eu criei um Instagram para o meu blog, ok? Ah, Na altura, foi ainda nem com aí. nome próprio, e eu nem me apresentava como Sara, ou seja, esta parte da exposição para mim era muito Como é difícil. que te E, apresentavas? Só por olha, curiosidade, ainda te lembras? era, sim, era o nome do meu blog, que se chamava Post and Pin, aqui Ok. relacionado com as temáticas do digital, não é? E assinava tudo com o nome da minha marca, ou seja, nem sequer falava sobre mim, etc. A determinada altura, nesse tal perfil de Instagram, eu comecei a falar um bocadinho mais sobre mim, e de vez em quando uma foto minha, ou seja, aquilo para mim era sair totalmente da minha zona de Da conforto. tua zona de conforto. Ok. Sim, mas à medida que eu fui trabalhando estes tópicos, tanto no Instagram como no blog, depois foram surgindo mensagens de: "Olha, Sara, será que me podias ajudar com isto? Eu vi-te a dar dicas disto do Instagram, será que me podes ajudar?". Por isso é que eu digo que foi uma forma muito orgânica, e é interessante Giro. que eu acho que tudo se combinou na fase certa. Quando eu comecei este questionamento de: "Mas será que faz sentido para mim estar nesta empresa com este ritmo tão acelerado, com estes Quantas objetivos horas sempre..." trabalhavas?
Só por curiosidade, lembras-te? Ah, olha, na verdade, eu era privilegiada, porque na Alemanha não é um mesmo ambiente de trabalho, por exemplo, que nós temos em Portugal, que há uma expectativa para tu ficares fora de horas. Nesse sentido, nós tínhamos alguma flexibilidade, ok? De qualquer das formas, eu própria impunha esses limites de Hum, exigência e perfeccionismo em mim que me faziam querer estar acima da média, percebes? Portanto, para mim nem era tanto a carga horária, ainda que eu vivesse aquele tópico, portanto, mesmo em casa eu estava a pensar naquilo, etc, portanto, sempre muito presente, mas nem era tanto nesse sentido, era: "Ok, deram-me este objetivo, eu quero ultrapassá-lo", sabes? ok, Esta busca sempre muito sempre. interna, não era motivado tanto externamente, ainda que obviamente numa empresa tu tens sempre, esses Claro, convites, não é, constantemente em termos de performance, mas eu era tão exigente comigo que eu olhava para esses objetivos e tinha que os superar. Percebes o que eu quero dizer? E isso põe uma carga percebo, gigante em ti. completamente. E à medida que eu me fui confrontando com essas expectativas que eu estava a colocar em mim, e agora é curioso estar, estou-me a lembrar, estou-me a recordar de uma conversa que a minha chefe, a determinada altura, teve comigo, e vou dar aqui um exemplo muito prático. Conta, conta. Hum, que isso foi mais ou menos um ano antes de eu me despedir. Eu, na altura, estava muito cansaço físico. Hum, Ou seja, no meu trabalho, eu dava tudo, mas chegava a casa e eu não tinha energia para sair do sofá, sabes? Tipo, ok. completamente apática. E obviamente que tu começas a perceber que há aqui qualquer coisa que não está bem, porque eu Uhum. estou em modo de sobrevivência, é quase. Eu estou a dar o máximo no trabalho, mas depois eu não sinto que não estou a existir fora do trabalho. Esta E parte a eu não determinada. sabia, essa parte eu não Sim, sabia, não fazia ideia. Obrigada por sim, partilhares. sim. E depois, a determinada altura, eu falei com a minha chefe e disse-lhe: "Olha, eu sinto-me muito cansada, acho que, para dar aqui um bocadinho de contexto, basicamente nós éramos um departamento, sei lá, com 20, 30 pessoas e ou seja, tínhamos presença em vários países e Portugal era um caso Uhum. de estudo porque tínhamos resultados muito, muito positivos que estavam a suportar, era o case study para suportar a presença nos outros países. Que sendo que nos outros países não havia tantos resultados que aquilo funcionasse, mas estava a funcionar para Portugal, e então, de forma inconsciente ou consciente, eu sentia muita pressão porque Hum. era responsável por aquilo que estava a funcionar, que Eras tinha que estavas a responsável. criar. Sim, e obviamente em trabalho de equipa, mas muito, eu sentia muito essa responsabilidade. E a Uhum. determinada altura tive uma conversa com a minha chefe e disse-lhe: "Olha, eu vou ser sincera contigo, eu ando extremamente cansada, eu acho que estas expectativas que estão a colocar em cima de mim e daquilo que nós vamos entregar não são realistas". Foi a primeira vez na minha vida que eu dei um não a um chefe, porque tudo que me colocassem à frente eu fazia. Ok. E foi a primeira vez que eu senti: isto que estão a colocar à minha frente é tipo impossível, humanamente impossível, dentro daquilo que eu podia dar, eu sabia que eu não conseguia. E eu disse: "Olha, eu acho que não é possível", e disse-lhe que andava mesmo muito desgastada. Depois dessa primeira conversa, a carga de trabalho continuou e passado uns meses eu tive uma outra conversa com ela, disse: "Olha", nós tínhamos, one-to-ones frequentemente, e eu disse: "Olha, eu te confesso que estou, desiludida, porque eu há uns meses partilhei contigo que estava muito cansada, muito desgastada, e a carga de trabalho, continuou a ser gigante, as expectativas continuaram a ser gigantes e tu deste-me novos projetos e sem qualquer". E dar aqui um contexto importante, que havia espaço para termos estas conversas. Era uma empresa que cria este tipo de feedback, que é: ok, alguma coisa não está a funcionar, vamos ter mais recursos, portanto, havia espaço para isso. Só que eu senti que não tinham sido dados passos nesse sentido. E sabe o que é que ela me respondeu, Angela? Certo. Mas tu foste sempre fazendo tudo, então nunca me deste sinais que isto não estava a correr bem. E Aham. para mim, isso foi um momento em que eu percebi: sou Não tem eu a é que ver estou com mal. Não yeah. tem a ver com o ambiente, podia ser naquela empresa, podia ser noutra empresa, o que quer que seja, sou eu. Independentemente de eu estar bem ou mal, de eu ter comunicado isto às outras pessoas, podem-me ter continuado a entregar desafios, mas eu também não fico a dizer: "Não, E de não definir os tais limites, exatamente. esse limite, não fazia nem para a equipa". Portanto, para mim, quando ela me disse: "Olha, Sara, mas assumi que estava mal mesmo depois dessa conversa, porque tu entregaste tudo, sempre, e superaste tudo, foi claro". E percebi, tipo: "Ótimo, então se eu e alguma gente aqui a gerir as coisas, depois eu entrego aquilo e mais,
é a mensagem que eu tenho que transmitir. Portanto, foi nesse momento que alguma coisa tinha que mudar, então vem daí esse trajeto e perceber que o nosso trabalho que nos vai trazer esse reconhecimento do nosso valor, o valor intrínseco, não é? Eu percebi isso, e foi isso o poder de não estarmos nesta busca constante, sermos gentis, pelas coisas, porque é que eu estava incessantemente à procura dessa validação, para tentar-me superar. E eu não acho que seja algo que fique fechado, não é uma coisa que se solucionou na altura, e eu acho que, e tu conhecendo-me um bocadinho e também conhecendo um bocadinho o meu trabalho também, se calhar consegues ver isso de eu ser sempre muito cuidadosa e muito presente, portanto há sempre isso dentro de mim, mas hoje em dia com muito mais equilíbrio. E sabendo também, reconhecendo muito mais os meus limites, de isto é o que eu posso entregar e isto se calhar já sai fora daquilo que são as minhas competências, a minha capacidade, a minha disponibilidade, e negociar isso com o outro. Não ter a expectativa que eu tenho sempre que estar ali, sabes, na minha capacidade máxima. Portanto, foi aí que surgiu esta Foi questão de essa. ser... Sim, uma coisa muito orgânica, lá estava, estava a dizer, tudo se juntou. Esta carga grande a nível de trabalho, com o momento em que eu começo a receber convites, tipo mensagens de pessoas a perguntar... Estavas a fazer ao mesmo tempo, só para perceber, estavas a fazer ao mesmo tempo o Estava, teu blog e estavas na empresa isso, e ainda não te tinhas despedido nessa altura. E foi aí exatamente. que começaste a receber então as A mensagens, considerar, ok, isso. Por isso é que eu digo que foi muito orgânico, porque não houve um momento em que eu tenha dito, ok, eu vou despedir-me, vou preparar qualquer coisa, vou preparar aqui qualquer coisa em segundo plano para depois ser empreendedor ou ter o meu negócio. certo. Foi quase como o universo juntou ali aquela panela naquele momento de, ok, tu estás frustrada com isto, estás a reconhecer estes padrões e há aqui pessoas que estão a dizer, olha, se calhar isto pode ser um veículo de tu utilizares estas competências para as ajudar. E, portanto, no meu caso foi mesmo, e acho que se não tivesse sido assim, sinceramente, Ângela, eu nunca tinha equacionado sequer criar o meu próprio negócio. Portanto, foi por ser orgânico que acabou por acontecer, por caso contrário, não me teria assim Se calhar surgido, acho eu. não terias Acho que não. arriscado, dado o salto Acho de que, fé. acho que não, porque repara, como eu estava a dizer, esta questão de. Assim, acho que não, se calhar sim, mas para mim esta questão de saber com o que contar, alguma estabilidade, Segurança, alguma estrutura é importante. claro. Portanto, eu tinha isso na empresa e comecei a perceber, e o facto de ter, começar a ter algum movimento nesse sentido e interesse, deu-me um bocadinho dessa esperança de que, ok, então isto é algo que eu também posso criar. Se calhar se fosse do zero, teria sido mais difícil para mim, confesso, sim. E nesta questão de, epá, tu falas muito de isto aconteceu tal como tinha que acontecer. Agora, eu vou Uhum, provocar, vou tentar também uhum. perceber, acreditas que tudo acontece por algum motivo ou ainda sentes que tens controlo sobre aquilo que acontece na tua vida? Olha, uma mistura dos dois, eu acho. Acho que, eu não sei se tu já sentiste em determinada altura, eu já senti isso na minha vida, que tudo acontece por um motivo que é, que interessante, aquilo que aconteceu lá atrás agora, de alguma forma, magicamente agora faz sentido. Portanto, eu acredito muito nisso, acredito que tudo acontece como tem que acontecer e no tempo certo, que é uma coisa que também, enquanto empreendedoras, pelo menos no início para mim foi super frustrante e eu agora reconheço, ok, isto não está a acontecer agora, se calhar é porque não é para acontecer agora, está tudo bem. E fazer as pazes com isso eu acho que é importante. Às vezes estamos ali Às numa vezes é difícil resistência. fazer, exatamente, às vezes é difícil Sim, é isso. difícil, é difícil. Mas acho que sim, acho que tudo acontece por um motivo e no tempo certo, e acho também que nós temos a nossa cota de responsabilidade e que podemos também fazer acontecer. E acho que é um equilíbrio aqui dos dois que acaba por fazer com que as coisas aconteçam. Boa. É um bocadinho também, esse equilíbrio e, na minha perspectiva, isto é uma conversa, como eu te disse, não é uma Uhum, entrevista, também de vez em quando vou mandando aqui uns bitites e falando também um ok. bocadinho da minha história. Hum, Acreditei já muito mais no passado que eu tinha, aliás, eu antigamente achava que controlava tudo e todos e a minha vida era decidida por mim, ponto final, parágrafo. Não havia cá universo magicamente programado para, até que tive os abortos e percebi que, tipo, olha, se calhar é o universo a dizer-te para não ires por ali, foi Uhum. bom, tipo, aquilo que tu fizeste até ao momento serviu-te, mas agora existe outro caminho. Mas largar o controle e esta segurança acaba por ser um pouco também difícil,
não é? De deixar fluir e muitas das vezes confiar. Fazer apenas aquilo que eu acredito que está certo e depois confiar que vai acontecer. E há uma coisa que também gostava de explorar um bocadinho contigo, nesta ótica, e passando já falaste um bocadinho do teu percurso, ok? E depois começaste então a ter clientes e o teu Instagram começou então a nascer e agora sim, não é? Perguntar-te um bocadinho o que é que tu fazes e há uma coisa que tu dizes que é muito interessante para mim e que eu identifico-me muito, que é um negócio sustentável, né? Que haja um negócio sustentável. Então gostava que explicasses um bocadinho mais, eu depois também vou partilhar aqui a tua página. Então agora sim, depois de sabermos quem é a Sara, Sim, o que é que a Sara faz, não é? E o que é sim. isto de ter um negócio sustentável Uhum. para ti? Sim. Hum, Olha, no meu caso, ao bocadinho estava a contar um bocadinho, lá está, deste percurso, destas características minhas e como é que tudo se foi desenvolvendo aqui na minha história. O projeto começou com consultoria de Instagram e de redes sociais, ok? Ou seja, eu na altura não tinha qualquer qualificação para ser mentora de outra pessoa em negócios, porque eu nunca tinha criado o meu próprio negócio. Ainda que num contexto empresarial, ainda que dentro do meio, eu não me sentia de todo qualificada nesse sentido, nem era uma coisa que me apaixonava. Portanto, o que eu gostava verdadeiramente naquele início era de descobrir este mundo do Instagram e estava muito dentro desse universo porque era isso que eu trabalhava. Portanto, comecei por fazer consultoria de Instagram, entretanto, e à medida que o nosso projeto evolui, nós também evoluímos, eu percebi que não era, e as minhas próprias clientes começaram a partilhar isso comigo, que disseram, olha Sara, isto não é Instagram, isto é negócio, e não só é negócio, como é criar um negócio alinhado connosco. Portanto, foi um bocadinho essa uma transição, mais uma vez, muito orgânica também, de perceber que, sim, o que eu faço é apoiar, hoje em dia apoio empreendedoras, portanto sou mentora de, com esta tónica, como estavas a dizer e bem, de serem negócios humanos, e com esta característica muito presente da sustentabilidade, que tem a ver com o negócio estar alinhado connosco, não é? Estando Uhum. alinhado connosco, nós conseguimos criar uma oferta que faz sentido para nós, com a qual nós não vamos estar constantemente desgastadas ou que de alguma forma criar alguma resistência. E portanto, mesmo em termos, lá está, da gestão da nossa comunicação, ser tudo muito alinhado connosco, permite de facto alinhamento, depois nós estarmos a gerir de uma forma muito mais leve e essa leveza traz a sustentabilidade. Ou seja, é algo a longo prazo. Porque assim, eu acho que todos nós já contactamos de uma forma ou de outra com estes fórmulas ou mecanismos rápidos de conseguir clientes, de fazer isto, de fazer aquilo. Isso é ótimo, só que será que é sustentável? Eu consigo, Uhum. durante X período da minha vida, como eu fiz no exemplo que estava a partilhar um bocadinho na empresa, de trabalhar afincadamente para aquele objetivo. Claro que sim, todos nós conseguimos, num período de tempo específico, pôr tudo ali. Mas será que isso é sustentável? Não é? Portanto, Exatamente. então, por essa própria aprendizagem, eu percebi que se calhar faz mais sentido, às vezes, ir mais devagar, que se Uhum. relaciona muito com o teu trabalho, não é? De slow business, Sim, mas vale a pena passo a passo. pensar as coisas bem feitas, pensar as coisas de uma forma bem estruturada, fazer bem feito e de uma forma intencional, que nos permite depois ir muito mais longe. E, portanto, eu acredito muito nisso. E é, de facto, esse o foco do meu trabalho hoje em dia, é ajudar pessoas que têm os seus projetos, que estão a arrancar, que também estão mais à frente, mas que querem. Imagina, foram implementando estratégias, mas estratégias muito longe de quem são. E numa fase Sim. mais avançada, o exercício é esse, é voltar a nós e voltar ao que faz sentido para nós. Portanto, esse é um bocadinho aqui do trabalho que eu faço hoje em dia. Fantástico. E sabes que eu no início, eu senti-me muito, a minha área de especialidade não é de todo o marketing, como tu sabes, por Uhum. isso é que tu és a minha mentora do Instagram, minha querida, e te escolhi a ti porque, e agora se calhar as pessoas percebem melhor porque é que eu escolhi a Sara para ser a minha Sim. mentora. Eu acredito muito nos mentores, porque Uhum. acredito que não é só, eu poupo dinheiro contigo, eu poupo dinheiro, eu não gasto dinheiro contigo, eu poupo. Uhum. Porque aquilo que eu vou evitar em tentativa e erro, fazer sozinha, experimentar, vai-me custar Uhum. muito dinheiro. Então, no LinkedIn eu escolhi outra mentora, que é a Carla Martins, e quando eu decidi Uhum. vir para o Instagram, falaram-me de algumas pessoas, eu tive a sentir, e eu senti que eras Uhum. tu que
tinhas que me ajudar e não me arrependo, e estamos novamente a trabalhar juntas, já é a segunda vez que eu Sim. poupo dinheiro contigo, ganho leveza no meu negócio, de uma forma sustentável também. E esta questão, no início, eu senti uma pressão muito grande, e eu não sei se quem nos está a ouvir também provavelmente pode sentir isso, não é? Uhum. Epá, Ângela, tu no marketing tens que fazer lives à noite e tu tens que publicar todos os dias e porque tu tens que fazer isto e tu tens que fazer um e-book e fazer uma escada de valor com 1500 produtos para vender e tens que utilizar o gatilhos mentais de urgência, faltam X horas, faltam 10 vagas. E Sim. aquilo para mim colocava-me num sufoco que eu disse, Uhum. eu boicotei mesmo e eu não fiz Uhum. isso. Eu preferi mesmo ser fiel a mim própria, mas é uma pressão assustadora. Eu não sei se tu também te chega, se eu sou um caso isolado ou se tu vês muita gente assim, que Uhum. se não tivermos bem firme aquilo que nós queremos, nós podemos facilmente nos deixar iludir por esta questão de que isto é que está certo, não é? Sem E para dúvida. mim o que está certo é eu não fazer lives à noite porque eu quero estar com a minha família, eu não quero estar a publicar todos os dias, publico 2 vezes por semana, mas de forma consistente ao longo de um ano, não é agora vou publicar todos os Uhum. dias, depois passado um mês não consigo manter aquilo como tu estavas a dizer. Sim. E então se tu sentes que com este mundo frenético, não é? Uhum. Que está a acontecer, em que é tudo para onde, e se tu achas que há mais pessoas neste caminho de negócio sustentável do grão a grão, Uhum. ou se tu achas que o futuro vai ser muito mais frenético e as pessoas vão querer muito mais a tal fórmula mágica, a dieta mágica Uhum. de verão, que depois acaba por não funcionar. Como é que tu vês, tipo, Certo. marketing em 2050? Olha, é uma ótima questão. Confesso que nunca pensei no marketing de 2050, mas o que eu sinto é que vai sempre haver espaço para os dois, ainda que a determinada altura, algumas dessas fórmulas que hoje em dia são as que são ensinadas e que nos vão chegando, como tu estavas a dizer e bem, e acho que sim, acho que a maior parte das pessoas de uma forma ou de outra já sentiu esta pressão para fazer de determinada maneira, não é? O tens de, se queres isto, se queres faturar isto, tens de isto, se queres o que quer que seja. Há imensas regras e imensas coisas que vão chegando, e eu acho que haverá sempre mercado para isso, porque tem muito a ver com o nosso nível de consciência e as nossas expectativas. Eu não sei se tu te identificas com isso ou não. Ainda que eu nunca me tenha identificado muito com esse tipo de linguagem e mensagem, eu sei que no início do meu negócio, a vontade de fazer acontecer era tal que eu identificava-me, entre aspas, com esse mindset do fazer sacrifícios, porque isto é difícil, porque nós temos que sacrificar. Lá está esta questão de, mas eu não quero, eu quero estar com a minha família à noite, mas eu tenho que fazer sacrifício do meu negócio. E, portanto, é muito difícil quando tu estás no início, quando não tens grande contexto do que é possível ou não é, é muito fácil tu acreditares nisso. E, portanto, ainda que eu nunca estivesse muito alinhada com isso, a determinada fase também no meu percurso, eu senti-me, e até fiz alguns investimentos que depois, dentro daquilo que fui, dentro do curso, dentro do programa, daquilo que fui recebendo, descartava muitas coisas porque não me identificava, mas há sabes, esta questão da promessa daquilo que tu vais conseguir, as fórmulas mágicas, isso no início é Uhum, muito tentador. certo. E, portanto, fazendo aqui o apanhado, basicamente o raciocínio que eu estava a tentar desenvolver é, eu acho que vai haver sempre essa procura, mas tu no final dessa procura inicial percebes que aquilo não funciona e vais procurar algo mais sustentável. Sustentável. Então, Exatamente. não sei como é que vamos estar em 2050, mas acredito que com uma consciência maior daquilo que funciona e não funciona, e talvez com mais informação à volta disto do que é criarmos negócios mais centrados também naquilo que nos faz sentido e não só em fórmulas ou regras que outra pessoa nos disse e nos impõe. Exatamente, exatamente. Concordo contigo que é muito de nos ouvirmos a nós próprias e também percebo que muitas das vezes quando as pessoas são lançadas, quando eu, por exemplo, tive defini e eu e o meu marido também
tive a oportunidade de preparar, porque eu já sabia que não ia Uhum. voltar, que não queria voltar. Depois de engravidar, tirei a licença de maternidade ao máximo, estiquei tudo. E a verdade é que eu só conseguia até mesmo trabalhar 4 horas por dia, porque a minha pipoca, estávamos em altura Covid, e eu só Uhum. trabalhava nas sonecas. Portanto, por um lado foi mesmo um forçar, do tipo, só tens 4 horas por dia para trabalhar, Certo. Ângela, isso ajudou-me imenso. Se Uhum. não, talvez e fosse, eu não queria trabalhar às 12, 14 horas, porque eu já sabia o que era isso, portanto, eu já sabia porque é Sim. que me tinha despedido. Mas concordo contigo, muitas das vezes é difícil mas às vezes essas fórmulas mágicas, lá está a dieta mágica de verão, irmos todos os dias ao ginásio, esse fogo, essa motivação acaba por, não é, esvai-se, não é? Sim. E acredito mesmo, e vários livros comprovam isso, a ciência, não é? Que estes pequenos passos, os 10 minutos por dia de caminhada, o publicar de forma recorrente, não é todos os Uhum. dias, não é? É que Uhum. realmente acabam por trazer o grão a grão, não é? E as pessoas depois acabamos por ter aqui uma coerência. Eu também acredito muito nisso. E é tão bonito, estava aqui a passar o teu negócio e aquilo que tu dizes, e há palavras que para Uhum. mim eu gostava de realçar. Uhum. Vender de forma ética, Uhum. genuína e natural. Uhum. Também foi um evoluir, não é? De Sem antes o dúvida, que valorizavas até aquilo que valorizas agora. sem dúvida. E lá está, é interessante porque eu hoje consigo, trazer estes conceitos daquilo que eu, enquanto mentora, quero trazer para as minhas clientes e também não só para as minhas clientes, mas existir também aqui um sentido de missão de existe uma forma diferente de vendermos, e eu só consigo trazer isso hoje porque lá está, fiz investimentos lá atrás e testei coisas lá atrás que de alguma forma, sabes, é interessante porque eu não tinha linguagem na altura para dizer, o que é que significa vender de forma ética ou de forma Ética. alinhada connosco ou de forma leve. Na altura era vender e as fórmulas que chegavam eram estas. Então é interessante porque eu acho que eu própria senti isto na pele e encontrei aqui uma linguagem para perceber, ok, existe uma forma alternativa, como é que nós vamos vender de uma forma alternativa? Portanto, quando eu falo de vender de uma forma que é honesta, tem a ver sempre com este alinhamento com os nossos valores. Isto vai ser sempre muito individual, mas esta parte da ética também é super importante, porque eu comecei a reconhecer efetivamente que algumas destas estratégias, que lá está, como estávamos a falar um bocadinho, ainda hoje são ensinadas e provavelmente vão estar presentes durante muitos anos, têm aqui alguns exercícios de manipulação, não é, do nosso cliente. E quando nós ganhamos consciência disso, nós percebemos porque é que há ali qualquer coisa que não encaixa, percebes? Tipo, eu digo sempre Verdade. isto aos meus clientes, que é, quando há qualquer coisa que nos faz, tipo, sabes, ficar ali, tipo, isto não Hum, está a alinhar comigo, qualquer coisa que efetivamente, e eu nunca, no início, isto não, tipo, eu não percebia porquê, mas agora percebo que aprofundei e estudei e percebi que mesmo a questão dos gatilhos, mesmo esta questão de estar constantemente em cima, das contagens decrescentes, de tudo isto, e eu não estou a dizer que contagem decrescente ou utilizar um título, isto é errado, de todo, é a forma como nós fazemos isso, sempre. Não há algo que seja certo ou errado, mas tem a ver com a maneira como nós comunicamos. Mas, efetivamente, houve todo este trajeto também da minha parte de perceber que aquilo não fazia sentido para mim, então, ok, vamos criar algo diferente. Então, foi mesmo um projeto, um trajeto muito pessoal que agora acaba por se pessoal, manifestar também no que eu trago para o meu trabalho. É é tão interessante. lindo, é muito interessante, porque diz-me, Sara, e diz mesmo aqui, tu Uhum. publicas todos os dias, quer dizer, temos uma mentora de uma rede social. Eu Certo. gostava de que tu falasses sobre quantos produtos é que tu tens e quantas publicações é que tu fazes por semana, porque tu estás Certo. e és mentora nas redes sociais, não é? Do Instagram. Queres falar um Certo. bocadinho Olha, sobre dados e eu ia te números dizer mesmo? olha, eu ia te dizer que eu sou o pior exemplo, mas na verdade eu acho que é o melhor exemplo, que Eu é, acho que eu és o eu melhor pu exemplo. muito pouco, ou lá está, muito pouco daquilo que de acordo que são os standards. Às vezes as pessoas dizem-me isso: "Olha, Sara, mas é curioso porque tu não publicas muito". E eu: "Mas publico muito em relação a quê?". É em relação a esta Ah, expectativa, não é, que da todos nós temos, sociedade. não Exatamente, é? aquilo que nos é Destas regras impingido.
Exatamente, ou seja, isso também é o convite de, ok, mas em relação a quê? É este convite constante que nós temos temos de estar sempre presentes. Portanto, eu estou no Instagram de uma forma muito intencional, sabes? Há fases, por exemplo, e agora podes ver aí que a última publicação foi provavelmente há, sei lá, 1 mês, 2 meses, portanto, eu passo períodos em que eu não estou a publicar ativamente no feed, por exemplo, posso estar nas minhas stories, Uhum. e tento estar nas stories, de uma forma regular, mas é muito natural, passar por vários períodos em que não estou a publicar no feed. E isso é Vários um períodos é privilégio que o eu quê? Consegues só, desculpa, pôr isto mesmo em números, porque acho que as pessoas vão ficar surpreendidas. olha, recuperando também a tua pergunta de quantas vezes publico e quantas ofertas tenho. Eu tenho um negócio que eu considero muito minimalista, no sentido em que eu tenho uma oferta de base muito simples, que é, eu tenho Adoro. o acompanhamento individual e eu tenho o meu programa em grupo, ok? Vai haver um programa em grupo agora, depois de um nível, superior, porque a base, que é o meu programa em grupo, é para o arranque e para optimizar aquela parte inicial da nossa mensagem, etc. Vai haver depois um Uhum. outro grupo, mas lá está, é uma estrutura muito, muito simples, e é o que está alinhado com as minhas características e que faz sentido para mim nesta fase da minha vida. Mas lá está, é uma coisa mesmo muito simples que me permite depois gerir a minha comunicação de uma forma simples. Então, se eu tenho o programa, por exemplo, aberto para inscrições 2 vezes por ano, eu sei que à partida vai haver ali 2 períodos da minha comunicação em que eu vou estar muito presente, ok? Porque é importante eu relembrar que aquilo existe, etc. E, por exemplo, o acompanhamento individual não é algo que eu divulgo particularmente nas minhas redes sociais, as pessoas vão chegando também por referência, mas não, assim, não te consigo quantificar quantas pausas faço por ano, mas sei que vou gerindo de uma forma muito livre nesta fase. Eu sei que isso é um privilégio, porque obviamente também fui fazendo um caminho e Uhum. construindo o meu espaço no mercado, mas é curioso que às vezes as pessoas dizem assim: Ah, Sara, tu podes fazer pausas, as pausas que quiseres porque tens sempre clientes. E é interessante porque eu recordo-me naquela fase que estávamos a falar um bocadinho da transição, em que eu me despedi, estava na Alemanha, despedi-me e até vim para Portugal na altura, Certo. para focar no meu projeto. É curioso que eu despedi-me ali na altura a meio do ano, e os primeiros 3 meses, isto parece surreal, mas os primeiros 3 meses do meu negócio eu não publiquei nada. Porque eu estava tão assoberbada com começar processos com clientes, etc., que eu não estava a conseguir gerir tudo. E é muito contraproducente. Nós estamos a criar um negócio em que nós temos que ter presença digital, porque o meu trabalho é falar sobre presença digital e eu própria não estava a Não conseguir, estavas. Uhum. não é? Então, Uh, sim, eu hoje em dia consigo não estar tão presente e mesmo assim vender, mas isso sempre aconteceu no meu projeto. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, eu Percebo acredito perfeitamente. O genuinamente que, mesmo desde aquele primeiro dia em que eu não estava a ser regular como as regras, mas sempre que eu aparecia hum, em verdade. E eu sei que isto é difícil de perceber, mas estava eu a ser sincera com as minhas falhas de não sou a mentora perfeita, não vou estar aqui todos os dias, o que quer que seja, mas sempre muito em verdade. E de alguma forma as pessoas conectam-se com a minha mensagem. Também sei que há mensagens para todos os gostos e mentores para todos os gostos e nós nem sempre nos vamos alinhar com toda a gente, mas há pessoas claro. que se alinham com Nem é esta o forma de objetivo. pensar. Nem é o objetivo, não é? Nem é o Um, objetivo. e estar Senão em paz deixamos de com ser isso, nós. Deixamos de ser sem nós, não é? dúvida. Se tentarmos Sim. agradar a gregos, a troianos, tentarmos chegar a toda a gente, não é? Eu vou ser um camaleão, então, tipo, quem é a Ângela? Não, a Ângela não é para toda a gente, a Sara não é para toda a gente, porque. Certo. Desculpa estar a interromper-te, mas fizeste-me lembrar também no início que me correu mal, que eu aceitei Uhum. pessoas que não estava. Eu estava a perceber que aquele empreendedor na mentoria individual estava a precisar de abrandar Uhum. para que as coisas corressem melhor, para haver maior clareza. E ele continuou a puxar na direção oposta. E então isso foi Uhum. para mim uma lição muito grande de alinhamento de valores. Por isso é que na minha mentoria as pessoas dizem: Ângela, quero trabalhar contigo, eu vamos ver se eu sou a pessoa certa. Digo sempre isto, Uhum. porque se a pessoa estiver numa fase em que quer hum, crescer por crescer, o lucro pelo lucro e tudo isso, eu de Uhum. facto não sou a melhor pessoa, se calhar já fui no Uhum. passado, mas neste Sim. momento, nesta fase da minha vida, eu não sou de facto a melhor pessoa, porque eu vou puxar numa direção oposta àquela que a pessoa está a querer ir. E acho que isso é muito Sim. importante, aquilo que tu falaste da verdade, a verdade do nosso Uhum. coração, de quando Uhum. estamos mesmo. Eu, por exemplo,
Tu sabes, eu tive um mês de maio Uhum. parada, um mês de Uhum. paragem, e é assim que eu quero viver a minha vida, quero trabalhar 3 meses, parar um mês, trabalhar 3 meses, parar um mês, trabalhar 3 meses, Uhum. parar um mês. E nestes meses que eu trabalho, eu não quero me matar a trabalhar, quero trabalhar as tais 4 horas por dia. E eu não parei em abril, parei em maio, por uma questão estratégica, porque tive aí um evento que fui Uhum. de retiro mesmo e foi Uhum. fantástico, parei. Hum, e quando regressei ainda não publiquei nada. Tipo, já estamos no dia 6 e ainda não saiu nenhuma publicação minha, porque ainda não sinto que ainda estou a tentar arrumar a casa quando cheguei e não te sinto que Uhum. tenha que o fazer só porque tenho que o fazer porque cheguei. Irei publicar, quando sentir que tenho que o fazer. E aquilo que tu falas é tão bonito, eu identifico-me Uhum. mesmo muito, que é a tal verdade, estar, a tal Uhum. não é tanta quantidade, mas é muito a qualidade, não é? Aquilo de estar em Sim. verdade, de forma autêntica e natural, que é isso que para mim também faz muito sentido. E desculpa interrompi-te, Sim. porque me Não, lembrei não, daquela não. história, mas, Não, mas faz todo sentido. Eu acho que essa partilha que tu trouxeste do alinhamento com os clientes certos é muito este exercício de verdade, não é? Estávamos a falar de estar em verdade em termos de quando é que publicamos e com que frequência, mas é isso também nos clientes, nas expectativas que nós definimos. Mas é curioso, quando tu me dizias há bocadinho, se um cliente chega até mim com uma determinada expectativa, ou para crescer rápido, ou para faturar muito, talvez não seja a pessoa certa, mas é curioso que eu estou certa que, seguindo o teu método, esses resultados surgem depois de uma outra forma. E às vezes, quando procuramos a solução rápida, esses resultados não surgem. E é depois muito frustrante estar sempre à procura dessa fórmula rápida e as coisas não funcionarem e testarmos este outro método que pode parecer contraproducente, não é? Trabalhar com alguém que diz: Olha, eu não te vou prometer aqui, não te vou fazer aqui uma grande promessa, mas vamos fazer de forma honesta. Pela minha experiência, isso tende a funcionar a longo prazo, não é? Não significa que vai ser fácil, é o que eu digo sempre sobre os meus acompanhamentos e o trabalho, e tu, no contexto do programa, percebes isso. Não significa que seja fácil, obviamente, sendo o nosso negócio um reflexo de quem nós somos enquanto seres humanos, nós estamos sempre muito presentes dentro do nosso negócio, não é? Aquilo que são os nossos medos, os nossos receios, tudo aquilo que nós somos vai estar sempre muito presente no nosso negócio. Portanto, eu acho que empreender é um exercício de muita vulnerabilidade, mas quando nós conseguimos ser gentis connosco, que é exatamente o que estás a dizer de, olha, eu quero voltar, mas quero publicar de uma forma que me faça sentido, eu quero trabalhar com pessoas que estejam alinhadas comigo, aí tu estás a ser gentil contigo, no sentido em que estás a aceitar aquilo que são coisas, necessidades que são importantes para ti e confiar que as pessoas certas vão ver isso em ti. Eu acho que sim, isso é vulnerabilidade. Isso é, eu estou ok com as pessoas não me aceitarem ou aceitarem, e as pessoas que aceitarem vão ser as pessoas certas para trabalhar comigo. E eu acho que isso é certo. mesmo verdadeiramente especial. E é sempre com esses valores que eu tento trabalhar, sem dúvida. E é tão bom quando nós sentimos que, e eu estou a falar como tua cliente, tão bom quando sentimos que tu, Sara Vieira, como nossa mentora, que tu dizes que não é, às vezes pode ser difícil. Eu diria que aquilo que tu fazes torna fácil, Uhum. torna leve. E até me estou a arrepiar toda, porque tu tens mesmo aí, às vezes saio da mentoria, tipo, digo para o meu marido: "Epá, fogo, a Sara é mesmo boa, pá. Epá, ela é incrível, ela não sei o que, não sei o que mais, chego e vou e falo sobre ti", porque é tudo tão é tudo tão simples, tão estruturado, não é? Que Uhum. acaba por se tornar, leve. Existe um Uhum. método, existe uma forma, existe um passo a passo e nisso tu, Uhum. fazes um trabalho incrível e estás mesmo de parabéns. É cereja em cima do bolo, pronto, se calhar não estavas à espera, Não. mas é Obrigada, isso, Ângela. é do tipo tu tens vindo a fazer um percurso, um caminho, epá, e identifico muito com esta parte de tu, ajudares-nos a trazer esta leveza e ajudares-nos não é provar, porque tu não tens que provar nada a ninguém, Uhum. mas a mostrar que é possível, não é? Eu diria mais assim, mostrar que é possível Uhum. nós termos uma oferta simples e eficaz. Eu Uhum. não falo muito na produtividade e gestão de tempo, porque a gestão de tempo para mim, o tempo não se gera,
Gosto muito mais da Uhum. eficácia, sermos eficazes. Uhum. Não trabalho muito a eficiência, porque não vale a pena ser eficiente a fazer uma coisa que nem deveria estar a ser feita. Uhum. Para mim é um ponto assente. E tu és a prova viva de que, epá, é possível, tu tens 2 ofertas, tu não estás todos os dias no Instagram, e é isso que te traz a tal credibilidade de ao teu ritmo, de forma ética, humana, natural, genuína. Portanto, Uhum. epá, é um well done para ti. E eu fico muito grata de. Eu queria te fazer aqui uma provocação de alguém que no Uhum. outro dia também me fizeram, que eu estava não sei o que a dizer o que é que fazia, e a malta perguntou-me: Isso dá para pagar contas? Nós trabalhamos 4 Certo, horas por dia. Isso certo, dá para certo. pagar contas? Sara, Certo. isto dá para pagar contas? Tipo, gerir o teu negócio desta forma? Olha, é uma ótima pergunta e antes de ir à pergunta, agradecer as palavras porque, é muito especial ouvir-te a dizer que sempre que sais de uma das nossas sessões há aqui algo que fica, não é, do teu lado e nomeadamente este exercício da simplicidade e de ser mais leve, que é sempre o que eu tento trazer também. Portanto, fico mesmo muito, muito feliz que sintas isso. Em relação a esta pergunta, que também é uma ótima pergunta, hum, que se conecta também um bocadinho, é interessante fazer essa questão de gerir de uma forma que é leve, ter uma oferta que é simples, não ter que aparecer tantas vezes. Isto está tudo alinhado com os nossos objetivos. Imagina, se eu tivesse o objetivo de faturar 1 milhão este ano, se calhar eu tinha que aparecer de forma diferente ou tinha que ter outras estratégias ou outras ofertas. Percebes o que eu quero Uhum, dizer? Portanto, certo. isto tem sempre a ver com os nossos objetivos. Dentro daquilo que são os meus objetivos, eu hoje em dia vivo um estilo de vida excelente, ganho bem, e ganhar bem é obviamente muito relativo, mas Claro. acima da média de que eu poderia esperar com a minha idade, e portanto eu estou numa fase em que sinto que encontrei genuinamente equilíbrio, que é uma coisa que é muito difícil, porque o equilíbrio tanto temos como deixamos de ter, e é uma coisa, ou seja, não é aqui um lugar em que eu estou e que vou ficar para sempre. Mas neste momento encontro-me num lugar muito interessante de sentir que tenho espaço para mim, que era uma coisa que eu não tinha antes, sentir que tenho Hum. tempo para mim, para a minha família, para os meus objetivos, para explorar aqui aquilo que são as minhas Os teus curiosidades girassóis, e as para os meus tuas para a tua girassóis, para a tua para os meus pintura, o que passeios. é? O que é? O Exatamente. que gosta a Sara de fazer nos seus tempos livres? Olha, caminhadas, natureza, pintar, gosto muito de cerâmica, tudo que seja Já criativo. Tudo que sim, seja criativo, fotografia, adoro ir a museus, adoro viajar, tudo isso, essa tudo parte bem, mais criativa, está eu tudo bem. conecto muito com isso. Sim, Onde é que havia aí um está? slide qualquer Está sobre isso. aqui, está Sim, aqui, está aqui, querida. exatamente. Olha os teus Tu girassóis. Tens 2 gatas. sim, a Nara e a Olívia. Lá Vives no está, centro tudo histórico. Nós somos de Braga, as 2. verdade, aqui no centro mesmo. Mesmo. Hã, o que é ótimo para aproveitar e lá está, ter essa qualidade de vida de poder sair, dar uma volta, que é uma coisa que eu valorizo mesmo muito. Portanto, respondendo à tua pergunta, se dá para viver, tem a ver com os nossos objetivos e com a forma que nós queremos trabalhar. Vai depender sempre. Imagina, se eu tiver um objetivo de faturação muito grande, porque me quero desafiar a chegar lá, quero estar mais presente no meu negócio nesta fase, porque depois quero abrandar mais à frente, isso é possível. E nós podemos fazer esse esforço e estar mais presentes com esse objetivo. Uhum. Mas depois eu posso parar e decidir, eu quero estar parada durante X meses. Nós estamos no controle. E eu acho que é isso que é o mais importante. E o que eu tento explicar nos meus processos de mentoria não é segue este passo a passo, é ok, porque é que existe isto, porque é que isto acontece, o como, o porquê das coisas é muito mais Hum. importante do que eu dar uma fórmula. Percebes o que eu quero Uhum. dizer? Eu Porquê? Porque nesses sei. momentos. Por causa do teu perfil comportamental, não é? Tu adoras saber o porquê e o como. Exatamente. Portanto, esta parte de compreender o porquê das coisas, eu Uhum. sou muito interessada nisso, de ok, se eu quisesse ter um negócio que fatura X, mas que me permita ter tempo para mim e não estar sempre a publicar, sempre agarrado ao Instagram, o que é que eu tenho que fazer acontecer para isto, não é? Então, essa minha busca e eu ser tão curiosa com isso fez-me de facto perceber que existe um método.
Só que eu, em vez de dar esse método às minhas clientes e no contexto dos meus acompanhamentos, eu quero, até porque eu não vou supor que o meu método funciona para toda a gente, eu quero que a pessoa chegue ao seu próprio método. Então é aqui que o nosso ritmo, se vamos mais rápido ou mais lento, se nós temos uma forma de pensar mais racional ou uma forma de agir mais emocional, tipo, tudo isto, não é? Que tu também trabalhas na parte dos perfis comportamentais, isso é tão, tão importante, não é? Conhecermos-nos para depois conseguirmos Primeiro passo. encontrar esse equilíbrio e essa leveza, que é no fundo também aquilo que tu trazes com o teu projeto e que é tão importante. Portanto, sim, tudo é possível, literalmente. Uma das coisas que eu convido as minhas clientes sempre a fazer é sonhar. É, ok, este é o valor que tu queres colocar aqui, ou o valor que tu queres faturar por mês, mas se te permitisse sonhar, que valor seria esse? E trabalharmos de acordo com o sonho e o objetivo maior, eu acho que é sempre muito, muito importante. Excelente, excelente mesmo. Então, e se nós pudéssemos aqui pegar num trocadilho de palavras, imagina que, e pegando naquilo que tu também estavas a dizer, qual é a diferença para ti, Sara, Uhum, entre ter um negócio de sucesso ou uma uhum. vida bem-sucedida? É Ou é a diferente, mesma coisa? Não sei. não é mesmo um negócio de sucesso? Não, não. Sucesso está focado só de facção, etc. Na verdade, tem a ver com estes conceitos. Se calhar um negócio de sucesso é um negócio comigo própria. Percebes o que eu quero dizer? Eu aqui a detectar os próprios padrões e as minhas próprias. Eu acho que um negócio de sucesso é um negócio em que há que eu investo muito com ele, as metas, vamos dizer assim, de faturação, etc. O dinheiro não está acima da mesa, o dinheiro não está acima. Existe um negócio, é um negócio humano, depois tudo o resto. Portanto, um negócio de sucesso e uma vida bem-sucedida. É uma vida que incorpora aqui, no meu caso, como é algo que eu gosto tanto de fazer, há sempre uma componente muito presente do trabalho, mas é uma componente. Existe todo um outro conjunto de coisas que fazem parte desta vida de sucesso. Mas de alguma forma eu acho que elas se podem aproximar, sim. Um negócio de sucesso pode ser uma vida bem-sucedida. Em termos Principalmente com os valores que temos vindo a falar. sim, sim, Não é? exatamente. Há pessoas que podem achar que isto são duas coisas diferentes, ou há pessoas que podem achar que a vida bem-sucedida tem que estar aqui incorporado o trabalho e nada está certo, nem nada está errado, são simplesmente perspectivas, não é? Sem Perspectivas dúvida. e está sempre tudo certo. Olha Sem uma dúvida. coisa, quando tu começaste o teu negócio, tiveste de começar a falar com os teus pais, amigos, colegas e tudo mais que te ias Uhum. começar. Eu gostava de te perguntar assim, qual é que foi o melhor conselho que te deram e o pior conselho que te deram? Hum, uma ótima pergunta. Olha, eu vou ser sincera, hã, porque eu estava aqui a tentar me recordar de momentos em que as pessoas tenham partilhado conselhos comigo. Hã, e sim, eventualmente as pessoas partilharam, mas foi curiosamente até numa ótica mais de me incentivar e eu saber que elas estavam lá para mim, mas eu acho que como eu sou tão particularmente aquele perfil que estávamos a falar no início, tão determinada, tão motivada e se eu quiser fazer acontecer eu vou de uma forma ou de outra, e eu acho que as pessoas reconhecem ou reconheciam isso tanto no meu perfil, que não para o bem ou para o mal, e aqui eu estou a reconhecer isso, não havia tanto espaço para conselhos, percebes o que eu quero dizer? E se calhar hoje em dia, não sei se está a fazer sentido o que eu estou a dizer, mas é, a minha autodeterminação era tal, e confiança, e digo confiança porque agora percebo que era uma confiança aparente. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, existia muito este exercício de eu querer parecer muito eficiente, Máscara? não é? Sim, Sempre muito claro. presente. E eu Uhum. acho que essa minha presença e essa minha vontade
fazia com que as pessoas se calhar não, eu não me mostrava vulnerável para receber, quer seja um conselho ou olha, cuidado com isto. Então, a minha resposta mais sincera é: não houve muito espaço nessa altura para coisas muito boas ou coisas más, de olha, cuidado com isto, porque as pessoas sabiam que eu não ia ouvir, porque esse era o meu mindset na altura, para o Certo, bem ou para o mal, não é? E agora, certo. se calhar, eu estou numa fase em que, se calhar, eu já sou uma Sara mais vulnerável, mais que reconhece mais as minhas falhas e aquilo que eu não sei fazer e está tudo bem. E então as pessoas também, se calhar, também já sentem que há mais espaço para, olha, Sara, e se fizesse assim? Olha, e não é? E O que é uma fazem? coisa. E Sim, fazem? sim, sim. As pessoas mais próximas de mim vão-me sugerindo algumas coisas. Nem sempre significa, e vou dar aqui um exemplo, nem sempre significa que eu vá implementar, mas vou dar um exemplo Como é neste óbvio. último lançamento do programa. Duas pessoas muito próximas, e uma até com um background aqui na área de marketing, me disseram: Ah, Sara, eu tinha, sei lá, tinha algumas vagas por fechar, 5, qualquer coisa assim, estava em fase de divulgação. Quantas fechaste? E Foram 23? sim, Eh, sim, foram somos 23, sim, sim, sim. exatamente. Nós temos um limite máximo de 25 vagas. Sim. Eu passo ali um plano entre 20 a 25, não, nunca passo de 25. E e as pessoas disseram: Oh, Sara, mas estou paga, porque depois inscrevo-se está procura. Ou seja, é um conselho de pessoas fora que estão a ver o que faz divulgação, não sei que eu vá seguir de acordo com os meus outras. É importante as pessoas hoje em dia já verem esse exercício do meu trabalho e darem conselhos, também estão mais espertos disso. Nesse contexto, não é algo que eu vá seguir, porque eu acredito muito no e prefiro, digo sempre isso, preferir, sei lá, fechar 50% de vagas, mas à medida que comunicação Hum, total transparência, fui honesta, melhor, pelo grupo incrível, que seja 10 pessoas, quer seja, eu sou sempre muito feliz, e isso é um exercício, porque eu no início, o meu mindset se calhar era, sei lá, fechei, foram 10 pessoas, e para mim, fechar 10 ou mais, fecho, sim. depois, obviamente, ao longo destes últimos anos, não, eu não vou ser melhor ou profissional a fechar menos um, mais três, e nós, principalmente neste trabalho, comunicar uma forma que é ética, e que é não ao meu ritmo, mas ao ritmo também do meu cliente, reconhecer que há pessoas que não avançam agora, mas vão avançar depois. E isso está tudo Exato. certo, não é? Mais uma vez, sermos gentis connosco. Quando estamos a ser gentis com as outras pessoas e comunicar de uma forma que é honesta, também estamos a. Desculpa, ó Sara, estava aqui agora. Estás-me a ouvir bem? Espera aí. Desculpa lá, mas deixei agora mesmo de te ouvir, não sei porquê. Espetacular, ok, tudo bem. Ora bem, ou consegues-me ouvir agora? Consegues-me ouvir, mas eu não te consigo ouvir a ti. Espera aí, ativar o som do microfone. Tu optaste por desativar o som, ora ativa aí só. Foi mesmo estranho. Ora ver. Ativar o som. Unmute. E agora Ah, consegue. agora já está, já está. Sabes o que é Olha, que não foi? sei, Acho que os desculpa. pontos ficaram sem bateria. Apesar de eu ter Ah, carregado desde de manhã, mas mas ele tranquilo. desligou-se, um deles, acho eu. Pronto, mas está tranquilo porque conseguimos-te ouvir bem. Eu depois, há pouco estava-te a começar a ouvir com cortes, então Ah, deve ter sido por isso. Deve ter sido por isso. Ok, sim. tranquilo. Olha, portanto, a última parte não ouvi muito bem o que é que disseste. Não sei se entretanto ficou gravado. Queres só rematar a última parte?
Recorda-me, portanto, se calhar até repetimos a pergunta, ou não achas melhor? Se estava a cortar o áudio? Se calhar repetimos a pergunta que tenha. Nós estávamos a falar sobre a parte da mentoria, de como tu estavas a vender dos conselhos, não é? Isto depois já Uhum, evoluiu, que te dão ou que não dão, e depois até te uhum, estavam a dar um conselho sobre o último lançamento. Eu vou dizer isto assim: a Sara, a Sara, a Sara não faz lives nem eventos de 3 dias para vender e não sei o quê. Participa já neste webinar de 3 dias, vou dizer assim, e depois para no final nos vender qualquer coisa. A Sara tem um produto e vende, portanto, ela fechou uma mentoria em grupo, tinha 25 pessoas, fechou 23. Eu vou dizer desta fase assim só, porque não é só com stories, malta. E agora caiam para o lado, e voltem-se a erguer e pronto, e para a próxima mentoria, inscrevam-se, que é já no final do ano. Quando é que vai ser a próxima? sim. Vai ser, vamos arrancar em outubro. Em outubro, portanto, em outubro tu podes perceber melhor isto, porque ela fecha as mentorias do grupo com stories e algumas publicações, mas basicamente stories, não é? E isto é incrível, é super disruptivo. E eu Uhum, já sabia que me queria inscrever e inscrevi-me e estava a acompanhar o progresso, porque também me interessa, porque eu também tenho que comunicar, não é? E uhum, ajudar as pessoas de alguma forma, e há uma troca energética. Eu partilho aquilo que sei, a pessoa dá-me o dinheiro, portanto, uma troca energética. Ah, e para mim é muito disruptivo ver-te a fazer um processo de marketing, de comunicação e de venda de uma forma tão leve. Com stories ela fechou 23 pessoas, portanto, se depois quiserem ir ver se isto dá para pagar contas, chegam lá na calculadora, façam as contas vezes 23 e depois conseguem perceber o que é que se dá para pagar contas ou não. E se isto funciona, uhum. funciona e de uma forma que respeita a nossa essência, não é? Os nossos ritmos, a nossa. Pá, queremos estar, despedimos-nos porque quero ter liberdade, estar com a minha família. Ai, agora estou a fazer lives à noite e não estou com a minha família e estou a sentir-me culpada porque acho que tenho que fazer lives e acho que tenho que fazer webinars de 3 dias para vender a minha mentoria. Talvez não, Sim, talvez não, talvez sim. não. Sim, o que eu acredito muito em caminhos alternativos. E eu não digo que esses caminhos não sejam válidos, Angela, de Claro fazer que, claro que sim. webinar, Eu é que fazer não, live. eu não me revejo Isso, tanto exato. nesse caminho, nessa estratégia. Está tudo certo, eu não me revejo. E quando eu pus o só, é para mostrar às pessoas que, opá, não é para mostrar nada, mas é para partilhar aqui um exemplo super inspirador de que com stories, não é? Uhum. Hum, se consegue comunicar e vender, não é? Sim, E sim, é isso. Eu acredito que simples, existem mil mais e um leve. caminhos para vendermos. Uma questão de encontrarmos aquilo que é o mais confortável para nós e o que faz mais sentido para nós. Lá está. Quanto mais verdades tivermos, mais fácil vai ser vendermos. Para mim seria muito difícil, não sei se te recordas, mas quando surgiram os Reels no início, imensos Reels no início eram mais quase em formato de brincadeira, e Reel ia dançar. Para mim seria super difícil aparecer a dançar, porque não tem a ver com a minha personalidade, mas eu tenho clientes que faz todo sentido e que são marcas, pessoas muito mais divertidas e faz sentido. Para mim seria super fora da minha zona de conforto. E eu não estaria em verdade comigo, porque não é tanto a minha identidade. E é exatamente isso que eu digo, na mesma lógica em relação à venda, em relação aos lançamentos, o que quer que seja. Nós conseguimos gerir isso no nosso negócio de uma forma que esteja mais alinhada connosco. Portanto, no meu caso, sim, é muito da presença que eu tenho no Instagram, de uma forma, ainda que quando eu falo de presença, as pessoas associam publicar muito e estar muito presente. É óbvio que eu vou estar mais presente em determinadas fases, nomeadamente divulgação, mas é particularmente através das stories, que eu vou divulgando a lista de espera e depois faço essa comunicação por e-mail. Portanto, para mim é um método que funciona bem. Não significa que é o único. E também na minha mentoria, e tu vais ver agora no final do programa, não é uma fórmula que eu ensino, é um caminho. Porquê? Porque eu explico como é que funciona o processo de venda e dentro deste processo de venda existem vários caminhos. Então é muito importante para mim que cada pessoa consiga encontrar a sua linguagem, a sua voz e a sua forma de vender. E se por falar em vendas, eu não sei como é que, e gostava que também, e eu tive que fazer um bocado o processo de pazes com Uhum. as vendas,
porque e ainda estou a fazer este processo, porque eu dizia, eu não gosto de vender, eu não tenho jeito para vender, parece que eu estou a impingir alguma coisa, não é? Então o que eu Uhum. gostava de perceber também é se para ti vender é algo que sempre foi natural ou que tu também Uhum. no início, que uma coisa é trabalhar numa empresa, não é? E trabalhar da parte da comunicação, outra coisa é teres que vender, não é? Sim. Pacote de mentoria, consultoria individual, se sempre te sentiste confortável na parte das vendas ou se foi também um Uhum. processo que tu tiveste que, sei lá, limar e vencer aí alguns bloqueios? Como é que foi? Certo. Como é que é? Olha, eu diria que a minha relação com a venda no início, eu associava a venda a algo desconfortável. Ai, Até Joia, porque bom, opá, conta-me como é que se faz as pazes, por sim, favor, até conta-nos porque tudo. era isso que eu te ia contar, que é a experiência que eu, Sara, tinha de momentos em que estive nesse papel de ter que estar a vender, Uhum. era quase como me foi ensinado que vender era estar ali a tentar convencer aquela pessoa de que ela precisava daquilo, não é? Certo. E para mim isso era desconfortável, ia completamente contra os meus valores. O que é que para mim fez aqui o switch de perceber que não, a venda pode ser isso, mas a venda é muito mais do que isso. E que para mim mudou completamente a forma de vender. É que, sim, existe a venda, neste sentido de impingir e ser comercial e de impor e de mostrar à pessoa que ela precisa disto e de convencer. É um exercício de convencer. Hum. Só que existe também um processo de venda, que é muito daquilo que nós estamos a trabalhar, que é uma coisa muito mais orgânica. É, isto é o que eu faço para estas pessoas e é desta forma que eu faço. As pessoas vão chegando até ti. Não és tu que vais ter com elas e explicar porque é que elas precisam daquilo. As pessoas Não há chegam até ti. movimento de eu entrar no espaço da pessoa. É ela que aos poucos vai entrando também no meu espaço. E chegamos aqui a um lugar de muito mais equilíbrio nesta relação. Não é? Fala-se muito na relação de poder no processo de venda. E quando eu digo que há muitos processos que não são éticos, é porque existem processos de manipulação, de fazer a pessoa sentir-se mal, culpada, que é para ela comprar, não é? Quando Uhum. nós estamos neste mindset que vender, e é sempre nessa forma que eu penso e ensino também, vender é, entre aspas, o maior serviço que nós podemos fazer para o nosso cliente e pelo nosso cliente, na medida em que, por exemplo, Ângela, tu só entras dentro do contexto do meu programa se eu falar sobre ele. E eu, Sara, só vou poder, de alguma forma, que é no grande, impactar-te a ti e o teu negócio se eu promover a minha oferta. Então, se eu perceber que vender, e neste caso não é convencer, nada disso, mas é informar e nutrir esta relação com o cliente, garantir que eu estou no processo de compra a clarificar dúvidas, etc. E fazê-lo de uma forma que é muito clara, muito genuína, muito simples, muito direta, uma comunicação muito direta, que é diferente de uma comunicação autoritária. Tudo isto muda, não é? Porque eu percebo, ok, o que o meu cliente precisa é de contexto, é de informação. E é isso que falha tantas vezes, ok? Que é, Uhum. sim, eu estou a vender, mas eu não estou a informar exatamente e a trazer clareza sobre as dimensões que são importantes para um processo de venda que é ético, que é o cliente, quando compra, saber exatamente o que é, para quem é, como é que vai funcionar, o que é que ele pode esperar. E quando falamos aqui do que é que ele pode esperar, dessa parte das expectativas, nós próprios também sermos muito honestas nas expectativas que definimos com o nosso cliente. Tudo isto, quando há este alinhamento, e há um alinhamento na comunicação, nós percebemos que a venda é um exercício que me permite trazer uma transformação maior depois ao meu cliente. E para mim a Uhum. venda é uma extensão do trabalho que eu faço com os meus clientes. Percebes o que eu quero dizer? Não existe, para mim, por exemplo, quando eu estou a criar conteúdo, não existe entregar valor e vender. Tipo, não é Uhum. separado. É, eu estou a entregar valor, imagina, tens esta dificuldade, 3 pontos que podes considerar para trabalhar esta questão. Se quiseres aprofundar, existe esta oferta. Para mim, Certo. não existe um exercício, para mim, na minha cabeça, não existe Sara a ensinar e Sara a entregar valor e Sara a vender. Ok. Porque eu reconheço que a venda faz parte disto. E uma coisa que também é super importante e que ajuda a desmistificar esta questão da venda, Angela, é reconhecer que da nossa audiência toda, das pessoas com quem nós vamos contactando, só uma porcentagem muito pequenina das pessoas é que vai estar pronta para comprar naquele momento.
Uhum. Então, não é? Quando eu faço um post a vender, ativamente a vender, uma divulgação, imagina que eu abri as inscrições hoje, eu estou a divulgar a minha oferta. E eu não ter respostas logo, não é? Não ter uma enchente de pessoas a inscrever-se, reconhecer que isso está tudo bem. Percebes? Porque se da minha audiência toda, só uma fatia muito pequenina que está pronta para comprar, porque já foi tendo contato comigo, já conhece o meu trabalho, Exato. não é? E eu reconhecer que, ok, só uma fatia pequenina das pessoas é que está pronta para comprar, eu sei que se eu quiser fechar X pessoas, convidar X pessoas para fazer parte do meu programa, o meu acompanhamento, as minhas consultas, o que quer que seja, eu vou ter que ir nutrindo, eu vou ter que ir falando da minha oferta. E estar confortável com este exercício de que falar da minha oferta é convidar as pessoas a fazer parte deste universo, é estender, é reconhecer que as pessoas podem ter uma dificuldade ou um objetivo e que eu estou aqui para ajudar. Certo. E não para impor ou vender ou para impingir Convencer. ou E convencer. se estiver no talvez, Sara? O que é que tu Se fazes estiver com no, uma pessoa que está no talvez? se estiver no talvez, é uma oportunidade para, se a pessoa sentir que faz sentido, conversar connosco, explicar quais são as dúvidas que tem. Se nós conseguirmos dissipar essas dúvidas e esclarecer, ótimo. Se houver outros motivos para estar no talvez, reconhecer que está tudo bem e que se calhar não é o momento certo. É só isso. Exatamente. Estamos tão alinhadas. E as vendas, acredito, não sei se tens. Maior parte das pessoas das empreendedoras que trabalham contigo, sentes que têm este bicho-papão das vendas? Ou é mais ou menos simples Não, vender eu diria que a prendas? maior parte das pessoas tem muito receio em vender, no sentido em que não se querem impor ou não querem exercer sobre o outro. Percebe o que eu quero dizer? Este exercício de parece que estamos a invadir o espaço da pessoa, a impingir, não é? Aquilo que nós Exatamente. chamamos É de impingir. isso. E, portanto, Exatamente. a maior parte das pessoas sente isso, sim. É Boa. uma dificuldade. E obrigada por essa tua perspectiva de que vender, não sei se posso resumir desta forma, não é algo que nós estamos a fazer ao cliente, mas é algo que nós estamos a fazer pelo cliente, não é? Uhum. Uhum. Mas para mim ainda continua a ser um processo e eu costumo dizer que eu vou fazendo o que tenho a fazer e as pessoas viram até mim, não é? Que se identificam, Uhum. que ressoa nelas. Um, e, um, e é um processo de paz, não é? Porque muito no passado este processo das vendas acaba por ser ainda, e agora com o marketing, com gatilhos mentais e com um marketing que às vezes é mais agressivo, se calhar as pessoas estão cansadas. Eu sinto isso, eu não sei se tu sentes isso, as pessoas estão um Uhum. bocado cansadas de receber tanto e-mail, tanta oferta, existe tanta possibilidade, então como é que tu, e qual é que é o teu conselho para numa era de big data e onde existe tanta oferta, como é que cada empreendedor se pode destacar no meio da multidão sem precisar de ser agressivo? Uhum. Olha, eu acho que é aqui que entra aquela parte de que é um trabalho muito profundo e de alinhamento connosco e o nosso negócio, ou seja, dentro do nosso negócio esta questão do posicionamento, que não há qualquer dica ou sugestão que eu possa trazer neste contexto que seja uma solução para isso. Nós vamos conseguir nos diferenciar no nosso mercado quanto mais honestos formos sendo na fase em que estamos. E o que eu quero dizer com isto é, se eu estou numa fase de arranque e eu não me posso especializar em nada, eu não posso escolher um nicho ultra específico, ainda que me digam que é isso que eu devo fazer para me diferenciar da concorrência, o que faz mais sentido para mim nesta fase é eu estar em verdade com o momento em que eu estou a viver, que é, eu nesta fase sou mais generalista, estou a arrancar. Por exemplo, quando eu te disse, no arranque do meu projeto, eu fazia consultoria de redes sociais, isto é super genérico, percebes o que eu quero dizer? Nem tinha bem definido o público. Trabalhava com bloggers, trabalhava com criadores de conteúdo, com empreendedores. Era muito genérico porque para a fase em que eu estava era o que fazia sentido, percebes? E mesmo eu reconhecendo que se calhar eu beneficiava de fechar mais, eu honrei e respeitei a fase em que eu estava, que é eu não posso colocar aqui títulos e especialidades e focos quando eles não existem ainda. Portanto, eu acho que essa diferenciação, e esta não é uma resposta sexy, mas é a minha verdade, vem com o tempo.
vem com eu me ir desenvolvendo enquanto profissional, eu ir estando cada vez mais em verdade comigo, com as minhas características, e ir trabalhando aquilo que são os meus receios, as minhas dificuldades, esta parte da exposição, etc. Porque, repara, e eu vejo isso tantas vezes, que é clientes que me dizem, olha Sara, eu quero ter mais seguidores, eu quero ter mais vendas, mas por outro lado há o nosso negócio e por exemplo, eu falo de um negócio humano, existe o negócio e existe a pessoa que está por trás do negócio. E eu quero ter mais clientes, eu quero mais comentários, eu quero mais seguidores, mas não existe uma parte minha, ser humano, que se sente com receio de ser vista, que se sente com receio de vender, então estas duas vão estar ali a lutar, percebes? Existe uma resistência. Claro. Então, tudo isso acaba por se ir desbloqueando à medida que eu for trabalhando também isso em mim. Então, essa diferenciação, esses resultados, esse crescimento, e eu noto mesmo muito isso no meu percurso, à medida que eu me fui sentindo preparada para mais, eu fui construindo mais. Faz sentido a vida? Sim. Todo. Portanto, é quase voltar àquele, um dos pontos que falamos no início de tudo acontece no tempo certo. E eu sei que isto é frustrante de ouvir quando nós estamos numa fase em que parece que nada está a desbloquear. Que é tipo, isso é tudo muito bonito, mas eu quero os resultados, não é? Eu quero ver as coisas a avançar. Mas confiar que as coisas efetivamente surgem no momento certo. Eu sei, por exemplo, que se de repente cada uma de nós se calhar ganhasse 1 milhão de seguidores, se calhar ia ser mais difícil aparecer, não é? De repente, tipo, ok, como é que eu vou agradar a tantas pessoas? Tipo, quer que seja, tipo, há expectativas. Então, reconhecer que, ok, nós estamos a receber exatamente aquilo para o que estamos preparadas neste momento e irmos dando passos muito honestos também nesse sentido para nos irmos desenvolvendo e trazendo cada vez, arriscando, obviamente. Temos que sair da nossa zona de conforto. Vender é difícil, mas deixa-nos experimentar uma forma de vender que é mais alinhada comigo. E darmos pequenos passos nesse sentido, eu acho que é por aí que nós construímos o nosso caminho. Tão lindo, tão bonito, tão fantástico. Adoro. Adoro. Identifico-me muito. Tempo, não é? Tempo. É um bocadinho por aí. Sim. Então, olha, antes de passarmos aqui a uma dinâmica de jogo versus perguntas, eu gostava de fazer uma última pergunta, antes de avançarmos para essas dinâmicas, que é o que é que tu, hoje, Sara Vieira, dirias ao teu eu de há 20 anos atrás? Portanto, ela agora está a fazer contas, malta, calma, ela está a fazer contas, tipo, Não, ok. olha, eu digo-te, eu vou fazer Não, 30 não, desculpa, ao teu eu de 20 anos, não é de há 20 anos atrás, é de 20 Portanto, anos, o teu eu de 20 anos, o que é que tu lhe dirias ao 20 eu de 20 anos? então, ao meu eu de 20. Olha, nessa fase com 20, coincide precisamente com esta fase em que eu sentia que tinha muita necessidade de provar o meu valor, sabes? De ser a melhor. E nem era necessariamente ser a melhor para os outros, era ser a melhor para mim, no sentido em eu sentir que estava a ser a melhor. E portanto, a essa Sara com 20 anos, estava aqui a questionar-me se ela iria ouvir ou acolher isso, se calhar nessa fase. Diz-nos na Nessa mesma. fase. Mas acho que para essa Sara seria o só ser mais gentil contigo. Eu era muito exigente comigo. Então eu acho que tentar de alguma forma suavizar, é quase como eu sentia que carregava o mundo às minhas costas. E sem necessidade nenhuma, percebes? Era tudo muito autoimposto, portanto, o ser mais gentil, está tudo bem, o mundo não vai cair por se tu não fizeres isto de forma perfeita ou se as coisas não correrem como planeado, está tudo bem, seja gentil contigo. Essa eu acho que era a mensagem que eu deixava. Sim, boa, excelente mensagem. E faz muito sentido com tudo aquilo que tu também contaste, não é? Do percurso e voltarmos mesmo ao início, como tu estavas a dizer. Boa. Sim. Obrigada por, às vezes, há algumas partilhas que são mesmo mais profundas e quero-te agradecer, porque é preciso mesmo ter coragem, não é? De te mostrar vulnerável, de falar sobre coisas que não correram tão bem, e acredito mesmo que esta partilha e que outros eternos aprendizes que estão a ver, esta necessidade de valorização do outro, não é?
acaba por trazer muitos medos que depois não deixam ouvir a verdade do nosso coração, da nossa alma, não é? O que é que nós viemos cá fazer, não é? Afinal é só isto, a vida. E portanto, obrigada pela tua partilha, por seres tão corajosa, e acredito que ao fazeres isto, estás a ser muito forte e não frágil e não fraca. E é preciso ser muito forte e muito corajosa para ser vulnerável. Sim, eu também acredito muito nisso, Ângela. E acho que às vezes quem aparenta ser forte ou confiante é às vezes uma capa, e quanto Claro. mais nos permitirmos, não é? Reconhecer que temos estas falhas e que existe. Ou seja, não é tudo perfeito e não é tudo como nós idealmente gostaríamos que fosse, eventualmente, mas reconhecer que tudo isto coexiste dentro de nós, eu acho que mostra efetivamente que há um lugar de maior segurança dentro de nós. Nós estamos ok com as pessoas verem as nossas falhas e ok se a pessoa gostar ou não gostar, a partir daí é com ela, mas nós estamos em paz, ou vamos encontrando essa paz dentro de nós. Eu acho que lá está, estamos muito alinhadas também nesse ponto, sim. Boa, boa, boa. Então agora, sem mais demoras, vamos ao momento dos jogos. Ora bem, eu não teria voz para, mas uma pessoa tenta inventar qualquer coisa. E portanto, eu gostava de começar aqui com um jogo de preferes. Ok. Portanto, regras do jogo, tens que escolher uma coisa ou outra. Em algumas vamos ver se é mais fácil ou se é mais difícil. Ui. Portanto, vamos começar. Ok. Sara Vieira. Tum, 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 tum. Preferias nunca mais pintar ou nunca mais fotografar? Tum, 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 Nunca tum. mais, acho eu, porque eu adoro fotografar. Tens Gosto máquina muito. profissional, além do telemóvel? Olha, tenho, ia dizer tenho, só que uso muito mais hoje em dia o telemóvel, sem dúvida. Portanto, por isso é que eu digo tinha, porque até está aqui encostado. Está aí um bocado encostada, mas já Sim. fizeste cursos e tudo? Fiz. Ou é muito autodidata? Não, fiz e tive aqui uma outra formação nesse sentido e muito interessada também nesse sentido, mas muito também autodidata, de gostar de experimentar, tirar fotos, editar, mesmo a parte da edição, esta parte mais criativa, para mim fotografia tem muita parte de criatividade, o que tu escolhes destacar, sabes? É interessante que às vezes, imagina, numas férias, se calhar há pessoas que escolhem tirar determinados tipos de fotos e depois tu se calhar vais ver a minha galeria de imagens e é algo, são pormenores, não é? E é outra forma de ver aquelas férias. Portanto, eu acho que existe criatividade nisso, mas eu diria, por causa disso, por ser um exercício mais presente na minha vida, fotografia. Fotografia. Muito bem. Primeira. Segunda pergunta. Tum, 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 tum. Preferias ser famosa enquanto vives e esquecida depois de morrer, ou teres uma vida solitária e seres reconhecida como uma gênia legendária após a tua morte? Seres famosa enquanto vives, ou vida solitária, mas depois seres reconhecida como uma gênia legendária depois da morte? Olha, estou um bocadinho dilema a explicar o porquê. Que é, se prefiro não ter a atenção das pessoas e a vida solitária que descreves aí, ou seja, uma vida mais simples e com menos atenção, ainda que esse reconhecimento pós não me interessa muito porque já não vou estar cá, ainda assim, eu reconheço, não sei se fama, se quando estás a falar de fama estás a falar de ter algum reconhecimento. Sim, isso é uma parte importante de... Ou seja, idealmente eu combinaria os dois, quero uma vida simples, que é a missão... eu vou escolher uma, mas a missão que eu trago é viver uma vida... Escolhi mesmo uma cena difícil, ótimo! É muito difícil para mim. Porquê? Porque acho e a minha missão é mostrar às empreendedoras que é possível vivermos, neste caso, o meu objetivo é uma vida simples, sem grande exposição, sem, não é? Tipo, essa parte que nos impõem da exposição, eu acho que não é preciso. Portanto, uma vida simples, mas com reconhecimento. A sermos bem pagas, a trabalharmos com clientes que adoramos, a sermos reconhecidas. Portanto, idealmente seriam os dois. Mas como não é possível...
É mesmo difícil, porque eu valorizo mesmo muito essa tranquilidade e essa paz. Talvez uma vida mais pacata. Ok. Talvez. Então, Talvez. preferias uma vida solitária e seres Sim. reconhecida como uma génia legendária após a tua morte. Essa parte do gênio legendário podemos passar, mas Pronto, ok. Muito bem. Então tá, cheque. Ela tentou, viram malta como ela tentou se esquivar, mas ela chegou lá e respondeu. Ela respondeu, well tem que done. ser, tem que ser. Temos que escolher. Então vamos lá. Terceira pergunta. Tum, 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 tum. Então, Uhum. preferias ser pobre, mas teres liberdade de escolha, ou Ok. seres rica sem liberdade de escolha? Isso é fácil. Pobre e com liberdade de Olha, mas escolha. eras mesmo pobre. Não, mas repara, com essa liberdade, eventualmente eu podia fazer escolhas e criar caminho, certo? Para ganhar Certo. dinheiro. Eu não tenho a vida Certo, não para está ganhar aqui a dinheiro. dizer que não. Não está aqui a dizer Pronto, que não. Pronto. então liberdade, sim, liberdade, Muito porque sem bem. liberdade não dá. Não dá. Muito bem. Agora a outra. Vamos lá ver esta. Então, preferias esquecer quem és Hum, ou esqueceres quem conheces? Ai, esta aqui é um bocado chata. muito difícil. É muito chata esta. Muito difícil. Esquecer quem conheces? Esqueceres quem és, Uhum. esqueceres de quem és, ou esqueceres quem conheces. Muito difícil. É um ótimo desafio, Ângela, mas eu acho que. Ui, talvez. Acho que é difícil esquecer-me de quem sou. Hum, Lá está, esta conexão com o que faz sentido para mim. E falei desde o início que esta parte de me conhecer é tão importante para mim e de estar alinhada comigo. Então, este exercício de imaginar que eu deixei de reconhecer quem é que eu sou, acho que me Ah, ia abalar completamente, não é? Ia começar do zero, portanto, acho que era um exercício difícil e talvez centrada em mim eu me pudesse voltar a conectar com as minhas pessoas, portanto, talvez essa escolha, sim. boa, boa. Não foi fácil. Mas pronto. Não foi fácil, mas também é, não é? Agora esta vai ser gira. É a última. Então vamos lá. Então preferias realizar 3 desejos ou ter apenas um superpoder? Ah, 3 desejos ou um superpoder? Uhum. Hum, É uma ótima pergunta. Ótimas questões, Ângela, para fazer pensar. Olha, nunca pensei em um superpoder que eu gostasse de ter, ou algo que eu. Ou seja, nunca pensei nesse tópico. Talvez Sim, 3 desejos. 3 3 desejos. desejos. Sim, Ok. sim. Pronto, 3 não desejos. precisas dizer quais são os 3 desejos, mas ficam 3 aqui. Agora, depois, se quiseres pensar no teu superpoder, qual é que seria? E os teus 3 desejos, esfregar a lâmpada, não é? desejos. Vem Hum, o gênio, não é? E diz-te: Sara Vieira, tens direito a 3 desejos. E tu terias que certo. dizer. Acho que é mais fácil para mim os 3 desejos do que o meu superpoder. Boa, boa, boa. Então, o exercício e aqui o desafio do jogo preferes está feito. Não foi fácil algumas. Não, suei, foi Ainda difícil. foi, ela ali, olha, nota-se. Para quem estiver a ouvir só no Spotify, tem que vir ao canal do YouTube, subscrever já agora. Estás a ver? Tipo, nunca diga estas coisas. Devia dizer, tipo, não te esqueças de subscrever o meu canal do YouTube para. Nunca faço isso. Aliás, devias pedir testemunhos. Estou a começar a pedir agora, não peço testemunhos para nada e tudo mais. Pá, enfim. Mas eu tenho uma mentora que me vai ensinar a fazer as coisas de uma forma ética e respeitosa, portanto, é só esperar pelas próximas semanas e vai correr bem. Ora bem, então olha, depois tem aqui este jogo, conheces? Não sei se já alguma vez o viste. Não conheço. É o The Ask Game, é um jogo engraçado até para a família e tal, no Natal, na Páscoa, quando está toda a gente, assim umas perguntas interessantes. Ok. Então vamos lá, vamos começar por uma levezinha, que diz assim: Sara Vieira, descreve algo que hoje valorizas e que antes não valorizavas. Ah, hum, 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 hum.
Ótima pergunta. Tempo com os meus. Olha, boa. Acho que eu identifico-me muito com isso, que eu tipo, família, que família? Era o trabalho, eu ia chegar lá em cima, no topo do topo. Que família? O Rui estava aqui, estava bem, estava garantido, não é? Ai, Nossa Senhora. Ângela, ser bondosa contigo, está tudo certo. Muito bem, boa. Então, segunda pergunta. Imagina que te é dada a oportunidade de conhecer alguém para potenciar o teu crescimento pessoal, a tua missão ou o teu negócio. Quem escolhes? É-te dada a oportunidade de conhecer alguém para potenciar o teu crescimento pessoal, a tua missão ou o teu negócio. Quem é que tu escolhes? Estás a ver? Depois isto é assim, tem a pergunta em inglês, depois tem a pergunta em português. Ok, mais uma ótima pergunta. E mais uma vez, vou ser sincera, não tenho uma resposta pronta. Ou seja, não, eu sei que Nem há é o objetivo. pessoas- Nós não temos guião. A malta já sabe, mas pronto. Sim, mas pronto, quer dizer no sentido de, sabes, de termos referências de, olha, eu adoro o curso desta pessoa e gostava de aprender com ela, ou, sei lá, termos assim algumas referências ou pessoas famosas que acompanhamos e curiosamente... Podem não ser famosas, mas pode Sim, ser sim, uma sim. referência para ti, alguém que te inspira, de alguma forma. Mas é Nós não como eu estava a precisamos de dizer, conhecer. sim, sim, eu acho que nesse aspecto sou muito outsider, nesse sentido, porque não, nunca tive essa ambição de ser como as outras pessoas. Imagina, ver alguém de sucesso e olha, eu gostava de ser como aquela pessoa. Curiosamente, nunca, não acho que é melhor ou pior, lá está, neste momento até acho que seria interessante ter uma resposta, mas não me surge assim nenhuma referência que eu dissesse assim, olha, eu Pronto. ver com esta pessoa, aprender com ela, não me surge assim nenhuma referência que eu acho que vale a pena mencionar, portanto, não tenho uma resposta, não tenho. Pronto, e fica assim. E agora a terceira pergunta diz que imagina que vivias até aos 150 anos, em boa forma e saúde, que isto é importante. Ou seja, como é que tu estruturavas a tua vida? Ok, É muito giro o jogo para fazer mesmo, faz-nos pensar. Então, faz-nos pensar. se eu soubesse que vivia até aos 150 e bem, não é? Com qualidade de Sim, vida, é isso, bem, com qualidade. Boa forma física, boa saúde calhar mental. há aqui mais espaço, se calhar, para esta fase. Porque eu sinto, eu não sei se tu sentiste isso ou não, mas sinto que existe uma fase em que nós sentimos que temos que construir muito, fazer muito, ganhar, para depois, não é, criarmos um futuro para nós e acabamos por descurar esta parte da conexão com os outros, a família eventualmente, mas há aqui uma fase em que isso se inverte, não é? Como tu também expressaste aqui no teu caso, essas prioridades se invertem e a família passa a ser mais importante. Então, se eu soubesse que tinha mais tempo depois para isso, se calhar eu investia agora mais eventualmente em criar esse espaço para mim e para os meus, sabendo que vai haver espaço depois para eu voltar a investir naquilo que são gostos que eu tenho ou uma missão que eu tenha para o mundo. Então eu inverteria aqui, ou seja, não havia tanto se calhar foco da Sara Vieira negócio hoje, porque eu sabia que haveria espaço para eventualmente trazer valor de outra forma mais à frente. Muito bem, well done. Ok, está feito. Então vá, o Ask the Game está feito. E agora só uma última prova, que é aqui a prova oral. Ok? Eu eliminei algumas porque, pronto, portanto, tens aqui 4 hipóteses. Existe sempre uma pergunta e 4 hipóteses e tu vais escolher então uma. 5 perguntas. Então vamos lá. Estás pronta? Pronto, vamos lá. É assim mesmo. Então vá. Tum, 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 tum. Sara Vieira, o que é que tu temes quando fores velhinha? Opção A, falta de saúde. Opção B, falta de dinheiro. C, ficar só. D,
perder a tua capacidade mental, o que é que tu temes quando fores velhinha? Acho que saúde. Ok, opção A, falta de saúde. Ok. Segunda pergunta. Que tipo de trabalho é que tu preferes? Uhum. Opção A, um trabalho muito bem remunerado, mas monótono. Uhum. B, que te encha de satisfação, mas não de dinheiro. Ok. Opção C, que te deixe bastante tempo livre. Ok. Ou opção D, de grande responsabilidade. Que tipo de trabalho preferes? A C, talvez. Que te Sim. deixe bastante tempo livre. Sim. Sim. Boa! Ok. Idealmente, essa pergunta é tricky, porque idealmente eu Então. acredito que nós podemos combinar. Mas se tivesse que Olha, escolher, diz lá qual é que querias combinar? Com qual? então, termos tempo para nós, ser bem remunerado e Ok. que, não, e que nos mantenha Satisfeitos. motivadas e satisfeitas. E eu acredito que dá para combinar. 3. Portanto, a Sara está aqui a combinar 3. Eu dei 4. Ela disse, era só combinar 3 delas, estava perfeito. Exatamente. Boa. Muito exigente mesmo, já vi. Adoro. Então é assim, então lá em casa, nas tuas tarefas domésticas, o que é que tu mais detestas? Passar a ferro, Uhum. lavar a louça, aspirar o chão ou D, não tenho razão de queixa, aparece sempre tudo feito. Gostava que fosse a ver, mas não é. Olha, Qual é que não gostas de a que eu nada? gosto menos é passar a ferro, tanto que eu não passo a ferro praticamente. Só mesmo que tenho Olha, compras aquela roupa assim, não é? Que já está, quase tipo tiras de coisa e já está. já estão, é isso. Ó, Para mim é marcas, por favor, acordem, tipo, lancem coisas que não não é preciso precisam de passar ser a ferro. passar a ferro, vocês vão vender tipo pãezinhos quentes. Verdade, verdade. Já ninguém tem paciência para passar a ferro. Calça de ganga, está ótima, puxa. Exato. Ok, boa. Então, olha, tens aqui uma que vai ser giro, porquê? Hum, Por acaso não foi propositado, mas vais poder aqui escolher, se calhar, o teu superpoder, que é, ok, se pudesses ter um superpoder, qual é ok. que ele seria? Olha que giro. Ótimo. Já tenho Então umas vamos lá. ajudas então. Já tens uma ajuda, já não precisas, hã? Opção A, ter uma força ilimitada. Ok, B, voar. ok, C, invisibilidade. ok. Ou D, ler a mente. Uf. Adoro o teu. Uf. Eu não Ler a vejo isso mente. na mentoria. Na mentoria a Sara está sempre super não sei o quê. Uf. Não, eu estava aqui a pensar de ler a mente é muito perigoso, porque Ai não, por amor de Deus, eu não queria saber não, ler a mente. Tipo, não, 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 por favor, não. deixa estar aí Eu no diria incógnito. voar também não faço questão. Eu acho que acho que escolhi a força. Uma força ilimitada. Sim. Sabes que Uau. às vezes, tipo, aqueles dias em que uma pessoa, tipo, parece que não está com tanta motivação e pensar Uhum. que eu devia ter força para trabalhar ou para dar uma volta, quer dizer, tipo, força, tipo, Força, energia. isso, Não é estar força sempre. de pegar, Não, tipo, 20 força de coisas energia. pesadas. Sim, Porque eu estava a pensar na força de força. Não, força de energia. força de energia. Muito bem, excelente. E agora a última, que é, se pudesses prolongar a tua vida, Uhum. quantos anos é que tu viverias? 120 anos? B, não modificaria a data da minha morte? C, Ok. acrescentaria 50 anos? Ou D, viveria para sempre? Não mudaria. Não mudarias Não mudaria. Não, este não. mistério. Nós, não, nós queremos certezas, mas depois queremos o mistério. É, não mudaria. Porque faz-me confusão imaginar mais 50 anos e lá está, em que condições e é Hum, difícil, não é? Portanto, eu acho que lá está, eu acredito nas coisas no tempo certo, portanto, a acontecer como tem que acontecer, está tudo bem. boa! Então está feito!
sobreviveste aos desafios. Obrigada. Well done. Aqui um bocadinho também estes exercícios para trazermos alguma leveza, não é? Algum fun. É um termo que é tão importante falarmos de coisas sérias, mas também é importante nos divertirmos na vida. E eu acredito. E acho que é uma ótima forma também de conhecer os valores das pessoas, tipo, a forma como elas veem o mundo, não é? Portanto, Exato. acho que Boa. Olha, e para terminarmos então, antes mesmo de terminarmos esta boleia, eu quero-te fazer uma pergunta final. E gostava que tu imaginasses que tens um placar, ok? Em que tu podes colocar uma mensagem lá, a que quiseres, e que esse placar vai estar disponível para todas as pessoas do mundo verem. Todas as pessoas no mundo vão ter acesso à tua mensagem. E, portanto, a pergunta para ti, minha querida Sara, é: qual é a mensagem que tu queres colocar no teu placar? Olha, eu acho que de uma forma ou outra nós já fomos tocando nessa mensagem, mas que eu resumiria com esta ideia de ser gentil. Ou seja, estás exatamente onde tens de estar, não temos que estar mais para a frente, nem estarmos para trás, tipo, estamos exatamente onde temos de estar, está tudo bem, e sermos gentis connosco. Esta eu acho que é, se eu pudesse deixar uma marca no mundo, ou um sentimento nas pessoas, nem que seja numa pessoa, é de aceitação e leveza pela pessoa que somos, por aquilo que estamos a criar neste momento, e que está tudo certo. Tipo, literalmente tudo certo. Sermos mais gentis e mais leves connosco. Fantástico. E eu não vou acrescentar mais nada, porque senão vou estragar. E vou-me querer despedir de ti, minha querida, e dos eternos aprendizes que nos estão a ouvir. Uau, que viagem! Obrigada mesmo, de coração, por toda a tua partilha, que foi tão bonita, tão genuína, tão autêntica e que nos permitiste ver que assim é que é, a aceitação por tudo. Pela vulnerabilidade, e quero-te agradecer muito por isso. Obrigada, Helena, também por este convite e por entrar aqui um bocadinho no universo da tua marca, que tem valores tão semelhantes aos meus e que eu tento viver, e portanto acho que nós as duas partilhamos muito desta filosofia de sim criar valor, mas com equilíbrio, não é? Tendo tempo para nós, e portanto é sempre um gosto quando nós conseguimos partilhar o espaço com pessoas que pensam como nós, e portanto para mim foi mesmo um gosto e passou aqui a correr. Obrigada por estes desafios e também por me tirares aqui da minha zona de conforto, lá está, nós lá no início, eu sou uma pessoa muito estruturada e portanto eu sinto que tu me desafiaste aqui, portanto foi bom. Boa, excelente, muito obrigada, um grande beijinho para quem nos estiver a ouvir e comentem, digam também o que é que acharam da conversa e vamos adorar saber. Um grande beijinho, obrigada, Sara. Obrigada. Beijinho. E já está! Parabéns, eterno aprendiz! Deste mais um passo para te tornares num empreendedor com sucesso e também com vida própria. E se achares que esta boleia merece, olha, partilha com outros empreendedores. Vais estar a contribuir para um mundo mais equilibrado, onde os pequenos negócios têm as mesmas oportunidades dos grandes. Até já, eterno aprendiz!